Colegas angolanas recordam um grande nadador, simpático e dedicado, Pedro Lima. As colegas angolanas que participaram com o ator Pedro Lima, também ex-nadador, nos Jogos Olímpicos de Seul e Barcelona, lamentaram a sua perda, recordando um atleta simpático e dedicado de alto nível que se distinguiu nas competições africanas. Antes de se tornar conhecido como ator, Pedro Lima, que nasceu em Luanda a 20 de abril de 1971 e foi encontrado morto no sábado em Cascais, nos arredores da capital portuguesa, integrou a seleção nacional de Angola, que participou nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e de Barcelona em 1991. Nádia Cruz, na altura com 13 anos, recorda-se de ver Pedro Lima chegar à piscina de Alvalade depois de ser pré-selecionado para Seul. Lá estava ele, uma figura esbelta, a rodar os braços e pronto a fazer o seu primeiro treino. Lembra a antiga nadadora que se juntou a Pedro Lima nas equipas selecionadas para os 2 Jogos Olímpicos em que o ator competiu. Em 1988, os atletas angolanos fizeram um estágio em Lolé e daí seguiram para a capital sul-coreana 6 raparigas e 4 rapazes, entre os quais Pedro Lima, orientados pelo então técnico nacional Oswaldo Moraes, para representarem Angola nas Olimpíadas. Nádia Cruz destaca as qualidades técnicas avançadas do então nadador, que descreve como um rapaz super inteligente, uma pessoa dada e simpática, com quem conviveu em vários momentos em Portugal e que sempre se relacionou bem com a equipa. Havia diferenças culturais, claro, ele cresceu numa cultura portuguesa e nós numa cultura angolana, mas sempre nos demos muito bem, disse a lusa Nádia Cruz. O Pedro era uma pessoa muito animada e divertida, era muito brincalhão. Passamos bons momentos, descreve Ana Lima, que conheceu Pedro Lima aos 16 anos em Luanda e integrou também a seleção para os Jogos de Seul. Pedro Lima participou também no Torneio Internacional de Maputo com as colegas Nádia Cruz e Elza Freire e nos campeonatos pan-africanos e africanos que tiveram lugar na Tunísia e no Egito, onde conquistou medalhas de ouro e bronze. Participou ainda nos segundos Jogos Olímpicos Barcelona 1992 com as suas colegas Nádia Cruz e Elza Freire e deixou posteriormente a natação, tornando-se modelo e ator de sucesso, protagonizando várias novelas. Foi um grande nadador, com recordes nacionais absolutos até hoje. Foi o único angolano a ganhar ouro em Jogos Africanos. Realça Ana Lima, que conheceu Pedro Lima aos 16 anos e com ele conviveu na preparação para os Jogos de Seul e no estágio em Lolé. Uma curiosidade é que a mãe do Pedro era amiga de infância da minha mãe. Ela vivia em Luanda, mas o Pedro vivia em Portugal, contou a atual vice-presidente da Federação Angolana de Natação, a lusa. Foi uma grande tristeza esta morte prematura de Pedro Lima, um nadador que foi da minha geração, assinalou ainda a ex-nadadora. Também Nádia Cruz sublinhou que a morte do ator foi um choque para todos e deixou um alerta à sociedade para os problemas psicológicos que afetam muitos atletas. O Pedro era um grande homem, cheio de tudo para viver, mas pelos vistos tinha coisas pessoais interiores que não estavam resolvidas. A sociedade tem de pensar nisso. As pessoas têm de se abrir mais e pedir ajuda, apelou. No seu site oficial, a Associação de Atletas Olímpicos de Angola publicou uma nota expressando seu pesar
pelo falecimento de Pedro Lima e destacando os feitos do atleta nas várias competições onde participou. Segundo fonte da autoridade marítima, pessoas próximas do ator manifestaram na manhã deste sábado, cerca das 8h20 da manhã, à PSP, a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima por causa de uma carta deixada por este, tendo sido acionado o meio de busca. O corpo foi encontrado às 10h20 na praia do Abano, em Cascais, por elementos de uma lancha salva-vidas. Pedro Lima estava a interpretar uma personagem na novela Amar Demais, a ser transmitida pela TVI. A TVI lamentou a partida inesperada e brutal do ator, considerando que este é um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos.